2 em cada 10 pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro moram em favelas, isso segundo o IBGE. São cerca de 800 comunidades, quase 2 milhões de pessoas que vivem muitas vezes sem o básico, como saneamento básico, hospitais e até escolas. E é nesse cenário que há 16 anos surgiu um roteiro turístico inusitadíssimo, o chamado turismo de favela. Com a chegada das unidades de polícia pacificadora em algumas dessas comunidades, aumentou e muito o interesse de turistas, sobretudo estrangeiros, interessados em conhecer uma face da cidade além do cartão postal e nem por isso menos maravilhosa, é importante ressaltar. Isso já tem gerado oportunidades de trabalho e renda para a população. A matéria é do Paulo de Moura, vamos ver. Tanques militares ocupando as entradas e saídas das favelas do Rio de Janeiro durante a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente em 1992 chamaram muito a atenção da comunidade internacional que estava na cidade. Essas imagens fizeram com que o interesse das pessoas, principalmente os estrangeiros, em conhecer as favelas do Rio aumentasse bastante. Não é que não existisse visitação antes. As favelas todas da Zona Sul, mesmo o Salgueiro, você tem registro dos anos 30 de estrangeiros indo, né? Mas o que a gente está falando agora é de um mercado turístico. Então você tem operadoras profissionais, né, que dão um preço por um passeio, oferecem um produto e esse passeio é comprado. Hoje o turismo nas favelas e em lugares mais pobres é uma realidade e não é uma exclusividade do Brasil. Do mesmo jeito que o Brasil é definido por carnaval, por futebol, né, por samba, por praia, ele é definido hoje na imaginação internacional por favela. Ao mesmo tempo é um lugar também de uma certa autenticidade, né, de uma certa brasilidade preservada, né? É um lugar onde as pessoas são pobres, porém felizes. Essa é uma marca muito forte da favela. Esse imaginário todo, de certa maneira, contribui para a formação desse produto favela turística. Com a presença da polícia pacificadora em algumas favelas, a atividade turística obteve um salto quantitativo. Além das grandes operadoras, surgiu espaço também para o morador dessas comunidades. Foi o que aconteceu com Cristiane, que vive no Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, e que é proprietária de um albergue. Com a presença do Sebrae na comunidade, Cristiane formalizou seu negócio no ano passado. Isso foi muito importante para a gente, porque deu um suporte, né, de como fazer com fluxo de caixa, em questão de parte de nutrição, que a gente não tinha muita noção, né, do que poderia colocar para as pessoas, do que era certo, o que não era higiene, né, e deu assim, política ambiental, foi várias coisas, sabe, que fez uma mudança radical no nosso empreendimento. A gente faz um plano de ação para o desenvolvimento da atividade da cadeia produtiva. E nesse plano de ação entram tanto ações de capacitação, ações de crédito, né, ações de melhorias de infraestrutura, de acesso a mais mercados, e aí a gente vai executando isso junto com os empreendedores locais. Michel Rodrigues conheceu o hostel de Cristiane por causa de uma reportagem de uma revista. Gostou tanto da matéria que resolveu se hospedar na favela. Questão também cultural, para acabar com o preconceito também, né? Que o pessoal fora do Rio de Janeiro tem, né? Também, sobre a comunidade, né? Gilson, ou Fumaça, como é mais conhecido, vive no Santa Marta. Em 2011, ele fez o curso de guia de turismo. Para não perder o ritmo, ele continuou a se capacitar. Em 2012, fiz os 2 módulos, que é hotelaria e agência, e formei em 2012 técnico em turismo. E hoje eu estou em processo de legalização da agência. Já tenho um CNPJ, já tenho um cartão. Hoje em dia eu estudo francês, inglês e espanhol. Denis é russo e trabalha na ONU. Ele disse que o Santa Marta é muito colorido. As pessoas são amigas e cordiais e que foi ótimo ter conhecido de perto a favela. O crescimento, graças a Deus, é notório, é muito visível e, graças a Deus, muitos moradores estão se beneficiando e sustentando suas famílias e suas casas através do turismo. Um benefício que, segundo Bianca, precisa ser melhor entendido. As pessoas estão tentando se organizar. Isso, né, tem quer dizer, né, um certo efeito também de uma presença cada vez maior de pessoas com qualificações específicas dentro da favela, né? Então, hoje você tem um número maior, como no próprio Santa Marta, de pessoas, moradores que estão, né, qualificados para trabalhar como agentes turísticos. Isso joga a discussão, né, para um outro nível e também permite que as pessoas formulem ali dentro suas sugestões, o que acham que é melhor e não ficar esperando o que venha de fora. Né? Porque, em geral, essas soluções de fora não são as melhores para quem mora dentro, né, mora e conhece a realidade daquele lugar.
Será que o crescimento do turismo tem trazido bons frutos aos moradores dessas comunidades, hein? Como é que anda o turismo de base comunitária em outros estados? Eu convido você a conversar sobre o tema com o Marcelo de Barros Tomé Machado. Ele é professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense e é também professor do mestrado em Ciência Ambiental na mesma universidade. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, pelo nosso telefone e também pelo nosso Twitter, o @Canal Futura. Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Quero que você comece respondendo essa pergunta. Será que o crescimento do turismo tem trazido bons frutos aos moradores? Boa tarde. Sem dúvida, né, nós temos várias localidades onde o turismo ele vem gerando o que nós chamamos de efeitos multiplicadores positivos, né? O turismo pode gerar renda, distribuir melhor essa renda, mas para isso ele tem que ser bem planejado e gerido. Existe um termo que você mesmo utilizou, né, que é a ideia do turismo de base comunitária. Ele é um conceito, né? Outros termos semelhantes, turismo comunitário, turismo de base local, turismo endógeno, situado, mas nós temos hoje, acima de tudo, um grupo, né? um percentual cada vez maior, né, de pessoas que desejam viajar, mas não querem mais aí esse modelo, né, globalizado, né, do turismo de massa, esse modelo standardizado. Ele busca realmente lugares diferentes, né, um contato mais amplo e significativo com a comunidade, com a natureza, buscando realmente suas particularidades, suas singularidades. Mas nesses passeios se preserva a tradição, se preserva os moradores, toda a sua cultura ou não? Mas por isso que é necessário planejar muito bem e fazer a melhor gestão possível para essas localidades. O grande exemplo que nós temos hoje é negativo em relação a isso, não tem dúvida. Você tem muitas vezes um turismo disfarçado de base comunitária, que indica que deseja propiciar benefícios dessa comunidade, mas na verdade acaba sendo um turismo de massa. Não há preocupação com a conservação da natureza, não há grande preocupação na manutenção e na valorização das tradições culturais daquela comunidade, não há um comprometimento na conservação da natureza e na geração dos benefícios dessa própria comunidade. Então, muitas vezes nós temos um turismo onde o destino é uma localidade, uma comunidade muitas vezes tradicional, mas o fluxo se dá de maneira repetida como nas grandes cidades. E como é que se reverte esse quadro? Olha, é necessário o papel do poder público, sem dúvida, é extremamente importante, das universidades, né? É necessário realmente conscientizar o morador do que é o turismo, porque o turismo ele não é o remédio para todos os males. O turismo ele pode gerar graves impactos sociais, graves impactos econômicos negativos também, graves impactos ambientais. Então a comunidade tem que ter ciência do que realmente vem a ser o turismo, da possibilidade do tipo de turismo daquela localidade, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, muito se fala hoje no turismo nas favelas, né? Mas nós também temos exemplos negativos desse turismo, onde você tem os externos, né, que acabam gerindo isso. Muitas pousadas, né, os proprietários não são locais, são pessoas que veem o turismo apenas como uma oportunidade. Então é necessário distribuir melhor esses efeitos multiplicadores diante da população, diante do morador. Localidades como as favelas, é claro que eles precisam é necessário, sem dúvida, ampliar a renda dessas pessoas, de inserir o turismo, ele propicia isso. Mas para isso ele tem que ser bem gerido. Então é necessário qualificar essa mão de obra, é necessário conscientizar essas famílias, esses moradores, diante do potencial do turismo e o papel delas na gestão do turismo. Vamos pensar em Brasil. A gente está num país que está recebendo esse ano a Copa das Confederações, ano que vem a Copa do Mundo, tomara que a gente seja campeão. Se Deus quiser. Se Deus quiser. É o seguinte, estamos preparados para isso, estamos caminhando, você falou que estamos incipientes, mas temos futuro nesse turismo de favelas, nesse turismo de comunidades ou não? Sim. Você pode ter ciclos, né? Hoje o turismo de favelas ele se encara quase como um modismo, né? Tomara que não seja. Tomara que o ciclo dele seja realmente evolutivo. Mas a favela é algo diferente, principalmente para o turista estrangeiro, né? E o turismo, muitas vezes, ele vive dessas singularidades. Então, uma pessoa que vem de um dito país desenvolvido, né, com uma qualidade de vida infinitamente superior ao que é encontrado, né, em nossas comunidades, nos morros do Rio de Janeiro. Então, ele busca algo realmente diferente, né? Agora, em relação à positividade, o quanto isso pode ser benéfico, não é uma outra discussão, porque muitas vezes eles vão buscar o que alguns autores, como David Fenner, um estadunidense, ele fala de pobrismo. Então é a situação pior que a gente tem, né? Que na verdade ele quer ter contato com a miséria, né? E não há o interesse, na verdade, de reverter esse contato em algo positivo para aquela comunidade.
Então a gente tem que repensar essa situação, propiciando o melhor tipo de turismo para essa comunidade. Muitas vezes ela não tem ciência disso. Então cabe sim ao poder público, cabe às instituições de ensino e pesquisa, né, às organizações muitas vezes não governamentais, para poder atuar junto a essa comunidade e viabilizar, né, o melhor tipo de turismo para essas comunidades. Ótimo, é com essa frase que eu termino esse nosso bate-papo. Eu ficaria aqui a tarde inteira. Você não, merece esse tema? Merece. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, tá? a possibilidade. Valeu mesmo. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar da relação Brasil-Portugal. No próximo bloco, em Ouro Preto, escritores portugueses falam de literatura brasileira do ano de Portugal no Brasil.